Olá, queridos. Ralf Cairene. Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Hoje, lição de número 4. Deus é trino. Gente, o que vocês entendem de trindade? O que é três pessoas e uma só essência? O que ensina o unicismo? Esta e outras perguntas nós estaremos respondendo nesta lição, mas antes compartilha, curta, comente, dê o seu like lá, que nós vamos ficar felizes e isso vai contribuir muito com o nosso canal. Adalberto Teles com 2 L's. Como eu falei, quarta lição, Deus é trino. O texto em classe está em Mateus, capítulo 3, 15 ao 17, e depois o 28, 19 e 20. Palavras-chave: Deus, Jesus, Espírito Santo, Trindade. Já fiz propositalmente. Coloquei as três pessoas da Trindade e a palavra Trindade, que é essa palavra-chave da lição. Introdução. Eu tomei a introdução da lição, que eu achei que ela está bem estruturada. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre o Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Na verdade, a palavra Trindade foi construída por Tertuliano depois do primeiro século. Então, eles não tinham a ideia da palavra Trindade, já tinham uma percepção, mesmo que ainda embrionária, da pessoa do Espírito Santo, porque Paulo chega num lugar, numa igreja, e pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo, e eles disseram que nunca tinham ouvido nem falar. Então você vê que ela ainda está sapiente ali, incipiente também. Então, dentro desse contexto, o conhecimento sobre a Trindade vai crescendo e nós compreendemos hoje, né, claro, que nós só conhecemos a Trindade por causa da encarnação de Jesus. Se não fosse a encarnação de Jesus, nós não saberíamos nem o que é Trindade. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, esse é o primeiro grande tópico. Primeiro subtópico: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. A base da fé em um único Deus é enfatizada em passagens como Deuteronômio 6, versículo 4. Gente, na verdade, o Shemar Israel é a base da lei do judeu, porque é a partir daí, em Deuteronômio, que também Moisés vai falar toda a lei, né? Esse versículo é Shemar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Está assim no hebraico. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor. A base, como eu falei. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu vou já falar isso aqui. Esse versículo reflete a centralidade do monoteísmo na religião judaica. Lembra que nós também somos monoteístas. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus. Eu coloquei essa tradução aqui entre parênteses, porque é uma outra possibilidade. E é essa que também pode ser uma das melhores. O Senhor nosso Deus é um Deus. E aí a tradução que nós temos é o único Senhor. Aqui também eu poderia botar um Senhor, por causa do Adonai, né? Porque Adonai é Senhor, não Deus. Deus é El, Elohim. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica errad, traduzida como um,
único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo errad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a trindade. Claro que não contradiz, porque a unidade e a unicidade em Deus comporta a trindade, comporta o plural, entende? Agora, uma coisa que a gente precisa falar também aqui do errad, no hebraico, o número 1 e o número 2, eles tanto são substantivos numeral, que podem ser tanto masculino como feminino, tanto absoluto como construto. Então você também tem o número 1 e o número 2 como adjetivo, e todos nós sabemos que o adjetivo qualifica o substantivo. Então, assim, Deus pode ter uma porção, mas o único é aquele. Então, eu adjetivei o substantivo que fala de Adonai. Agora, quando eu uso o errad aqui como substantivo numeral, eu também, de certa forma, qualifico, porque eu estou dizendo que ele é um Senhor. Ou seja, não é um. Tem pessoas que acabam traduzindo ou pregando e interpretando esse um como se ele fosse um artigo indefinido. Não, aqui não é artigo, é numeral. Numeral de uma unidade, um só, um. Então, ouve Israel, o Senhor Senhor. E aí tem a tradução, o único Senhor, tá? Então, a igreja, ela tem e ela aceita Deuteronômio 6,4, porque senão ela não seria igreja, porque a igreja tem que reconhecer o Antigo Testamento também como palavra de Deus. Então, Deuteronômio tem ali um imperativo, né? O Shema, esse texto é chamado de Shema, que é o verbo ali que vai dar a ideia de ouvir e tal. E aí Deus, através de Moisés, vai dar a sua palavra e a gente vai entender que essa unidade e a unicidade em Deus, ela, na verdade, comporta o plural. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram por que 3 e não 4? E isso eu não vou responder, eu vou deixar vocês aí falando e quiserem, comentem lá. Nos comentários lá do YouTube. Segunda subseção, evidência no Antigo Testamento. Como eu falei, nós somos monoteístas como o povo judeu. Monoteísmo é ético. Agora, a diferença é que nós compreendemos em Jesus o único Filho de Deus e o Espírito Santo como sendo o único Deus, como o Deus que está no Shema Israel. Embora o conceito da Trindade não seja explicitamente mencionado no Antigo Testamento, há indicações de pluralidade em Deus. Exemplos como Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Isaías 6,8, a quem enviarei e quem há de ir por nós. No Novo Testamento, a Trindade é revelada de forma clara, como no batismo de Jesus, onde o Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito Santo desce como pomba. É claro que, para a gente entender a Trindade, fica muito fácil compreender, porque Deus tem um nome próprio, o Filho tem um nome próprio, e o Espírito Santo, de certa forma, não tem, assim, um nome próprio. Agora, a gente precisa entender essa relação de amor que há na Trindade, porque o que a gente percebe, biblicamente falando, é que Deus é o que ama, Jesus é o amado, e o Espírito Santo, ele é o amor. Agora, é lógico que a gente precisa também compreender que o Antigo Testamento, ele vai trazer já o início da história da salvação, que vai culminar na encarnação de Jesus Cristo. Revelação no Novo Testamento. Revelada, né? Desculpa, que é revelada. A Trindade revelada no Novo Testamento. A revelação da Santíssima Trindade no Novo Testamento é clara e explícita, demonstrando que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas.
o Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também precisa entender, eu vou continuar ali na leitura, o que nós precisamos compreender? Que a processão e a missão de cada uma dessas pessoas na Trindade também demonstram essa unidade e também demonstram essa distinção, desculpa, essa distinção entre as pessoas. Por exemplo, o Pai envia, mas não é enviado. O Filho é enviado e envia. O Espírito Santo é enviado e não envia ninguém. O Pai não procede de ninguém. O Filho procede do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, a processão e a missão, ela demonstra aí essa distinção de pessoa. Então, o Pai como pessoa não é o Filho e assim sucessivamente. Então, na missão, qual é a missão do Filho? Qual foi a missão do Pai? E qual é a missão do Espírito Santo? Então, dentro dessa missão e processão, a gente consegue compreender que eles são pessoas distintas, mas que têm uma mesma essência, homoiúsios, uma mesma substância. Eles subsistem em três pessoas, mas uma só é a essência. O Novo Testamento traz a manifestação plena da Trindade. A plenitude da Trindade no batismo de Jesus, por exemplo. No batismo de Jesus, aí em Mateus 13, 17, 16, 17, a gente vê as três pessoas da Trindade atuando simultaneamente. O relacionamento entre as pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, em João 11, 13 e 14, desculpa que teve um errozinho. O apóstolo descreve o verbo como estando com Deus e sendo Deus, e depois afirma que esse verbo se fez carne, na verdade, é João, capítulo 1, versículo 13 e 14. Então a gente vê que o verbo é aquele que sai de Deus, a preposição prós, porque Deus dá prós ton theon, só está próximo de Deus quem é Deus como ele. Então Jesus está próximo de Deus porque ele é Deus como ele. O Pai e o Espírito Santo, em João 14, 26, e diga-se de passagem que a palavra pneuma, e aí você tem o adjetivo pneumato hagios, que pode às vezes ter no Novo Testamento hagios pneumatos, como também lá está em 2 Coríntios 13, 13, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, isso tanto faz a ordem, vai dar no mesmo. Então, o João, como essa palavra pneuma é neutro, então a gente entende que neutro ele não é nem masculino nem feminino, é alguma coisa. Só que João vai fazer a palavra espírito, ele vai usar sempre artigo no masculino. Ele não usa artigo no feminino, ele usa artigo no masculino. Isso significa o quê? Que João está identificando no seu escrito que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa. Sabe? Então há essa relação entre o Pai e o Espírito como pessoa. E Jesus promete que o Pai enviará o Espírito Santo para ensinar e lembrar aos discípulos tudo o que ele havia dito. A bênção trinitária, como está aí em 2 Coríntios 13, 13, né? Reharistu, Kiriu, Jesu Christo, Kai Reagapitu Theu, Kai Koinonia Hagios Pneumatus Metapanton Rimon. É assim que está no grego. Paulo menciona as três pessoas divinas de maneira explícita. A Trindade no livro de Apocalipse, a saudação trinitária em Apocalipse 1, 4 ao 5, apresenta graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. O Pai, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, que é o Espírito Santo, e de Jesus Cristo, que é o Filho. Então a gente percebe a Trindade sempre presente aí dentro dessa perspectiva neotestamentária. E para nós hoje é muito significante a gente entender essa questão da Trindade. Essa heresia, que é o unicismo,
que não vai ter a ideia de Filho e Espírito Santo, é o segundo grande tópico aqui da nossa lição, as heresias contra a doutrina da Trindade. O unicismo, doutrina que nega a Trindade, afirmando que Deus é uma única pessoa que se manifesta em 3 modos ou formas diferentes. Não é isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecida também como modalismo ou sabelianismo. O unicismo tem como características, enfatiza a absoluta unidade de Deus, rejeitando a distinção em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, interpreta que Deus se revelou no Antigo Testamento como Pai e no Novo Testamento como Filho, não é verdade, Jesus Cristo, e após a ascensão como Espírito, atribuir à Trindade um papel meramente funcional, não pessoal. Então, Deus Pai se manifesta no Antigo Testamento, Deus Pai se manifesta no Novo Testamento, junto com o seu Filho Jesus, porque Jesus é enviado pelo Pai, e o Espírito Santo se manifesta no Novo Testamento como pessoa, porque ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Por isso que eu disse lá atrás que a processão e a missão vai dar essa distinção entre pessoas, mas não entre essência. Verdade bíblica, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas 3 pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, João 8, 16, 17 e 17, 3. Eu acho que todo cristão deveria ter memorizado João 17. João 17 deveria ser o auge da nossa cristologia, porque ali a gente vê uma comunhão profunda entre o Pai e o Filho, uma coisa tremenda. E, diga-se de passagem, os pentecostais deveriam ser os que mais teriam conhecimento sobre a Trindade. A gente se preocupa só com dons, com manifestações, e às vezes não sabemos nem explicar o que é a Trindade, o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora sejam eles o mesmo Deus, com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também nos seus discursos. E na oração sacerdotal em João 17, eu acabei de dizer, né, gente? Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Há uma relação ali muito profunda entre o pai e o filho. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. João aí, 2 João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Gente, isso é uma loucura o que eles ensinam. Então a gente entende que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito é outra pessoa, mas a essência é a mesma. A gente precisa ler o credo niceno, e depois o credo niceno-constantinopolitano, que você vai ter lá, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, parará, parará, crê em seu Filho Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, da mesma essência e tal, creio no Espírito Santo, e aí ele vai falando, a gente tem que se desprender de certas coisas para aprender mais, gente. Nós não podemos ficar só localizado em determinadas coisas, não. A gente tem que buscar outras fontes para conhecer mais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas com a mesma essência. Inclusive, quando Jesus fala de enviar um consolador, ele diz que vai enviar o outro consolador, a palavra é halós, que só ali significa o outro que é semelhante a mim. Então, o Espírito Santo é outro consolador, mas que é semelhante em essência ao nosso Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Terceira grande seção, unicismo
uma heresia antiga na atualidade. Eu peguei essa imagem para demonstrar o que reflete aí o unicismo. É como se você estivesse descendo uma escada para um abismo em que você vai deixar de reconhecer o Filho e reconhecer o Espírito Santo como Deus. Lembre-se, gente, a unidade e a unicidade em Deus, ela comporta o plural, entende? Não é em vão que a gente tem o Elohim lá no Antigo Testamento. Diga de passagem, Elohim é substantivo masculino absoluto, plural, do substantivo singular Eloá, Deus. E aí a gente vai trazer para o masculino aí, pluralizar, porque é isso que o hebraico faz, pluraliza o nome, Deus, e leva para o masculino. Primeiro subtópico, o problema. Embora o unicismo tenha sido refutado pelos pais da igreja nos primeiros séculos do cristianismo, ele continua a ser uma doutrina propagada em várias denominações modernas. Eu não vou citar o nome porque vai para o YouTube e tal, então a gente não pode ter problemas. Mas eu convido a você colocar no Google uma pesquisa sobre quais as igrejas que são unicistas. Inclusive tem algumas aí que com até hinos aí bonitos que nós cantamos e eles são unicistas. Eles acreditam, tem uns até que dizem que quem morreu na cruz do Calvário não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Gente, como é que o Espírito vai ser morto? Como se mata um espírito? Não tem, é impossível. Isso é complicado. Então essa doutrina é, ela estava lá no início da igreja e agora está retornando com uma nova roupagem. Mas a gente tem que estar atento, porque a gente precisa ter consciência e conscientizar os nossos alunos e conscientizar a igreja da importância do ensino trinitário da palavra de Deus. Inclusive, eu faço uma pergunta aqui para você, para o senhor, para a senhora. O que é uma oração trinitária? Como fazer uma oração trinitária? Você já fez uma oração trinitária? Oração trinitária não é aquela que você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando termina, não. Até porque essa forma de concluir uma oração não está muito correta segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que tudo que a gente pedir ao Pai tem que ser no nome de Jesus. Mas uma oração trinitária incluir as três pessoas da Trindade no contexto da sua oração. Senhor Deus e Pai, tu que criaste os céus e a terra, Deus do universo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, a quem tu trouxeste a essa terra para a salvação e enviaste o teu Espírito Santo por meio de Cristo Jesus e tal. Então, uma oração trinitária, incluir as três pessoas da Trindade dentro da sua oração. A doutrina ganha atração em uma época em que as questões sobre a natureza de Deus e as relações intratrinitárias muitas vezes não são bem compreendidas. O unicismo minimiza ou até elimina as distinções fundamentais entre o Pai, Filho e Espírito Santo, tratando-os apenas como manifestações de um único Deus. Isso aqui é um perigo tão grande que isso aqui também acarreta no cessacionismo. Quem convence o homem se não tem o Espírito Santo, se ele não é Deus? Quem que opera a partir da igreja, através da igreja? Então a gente tem que começar a fazer perguntas para entender o problema do unicismo. Essa simplificação é tentadora em uma época que busca respostas rápidas e compreensíveis para questões complexas sobre a natureza divina. Gente, isso aqui é uma aula de 30 minutos, a gente poderia se aprofundar muito mais. Mas o importante é entrar numa sala de aula para ter um conhecimento maior sobre a Trindade. No entanto, essa heresia, haireses, no grego, ela enfraquece a compreensão de Deus como um Deus uno e trino. Essa doutrina nega a subjetividade. Gente, eu talvez até nem falaria doutrina, essa heresia, né? Ou doutrina herética, nega a subjetividade
e a pessoalidade interna da Trindade, ou seja, a Trindade em si. Você pode colocar também na internet uma pesquisa sobre o axioma de Karl Rahner. Gente, um teólogo, claro, que não é da mesma linha teológica nossa, mas o camarada trouxe um axioma, e aí ele vai falar sobre trindade imanente e trindade econômica. Então é a partir dessa trindade econômica e trindade imanente que a gente vai compreender a trindade. Mas a partir da trindade econômica, porque a trindade imanente também há a possibilidade de compreender, mas ela vai te levar numa profundidade tão grande. Então pesquisa aí o axioma de Karl Rahner, que vai trabalhar aí a questão da trindade imanente e da trindade econômica. Se você não souber escrever Karl Rahner, coloca trindade econômica, trindade imanente. 2, uma reflexão bíblica. A doutrina da Trindade é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Óbvio, né? Em um mundo onde muitas vezes se busca simplificar ou reduzir os mistérios de Deus, é essencial registrar que a Bíblia revela um Deus que é um em essência e trino em pessoas. É muito perigoso o pragmatismo na igreja. É muito perigoso a teologia do fast food, em que a gente para com o carro e pega o lanche. E vocês sabem que esses lanches são os que mais fazem mal para a nossa saúde. O pragmatismo, ele também tem essa ideia. As coisas têm que ser resolvidas rápido, pragmático, tem que ser resolvido rápido. E às vezes a gente não se preocupado com os meios para justificar o fim. Então a gente tem uma construção teológica de 2000 anos. Nós precisamos ter paciência para aprender, para compreender, para entender as coisas. Então, essa resposta rápida, não é assim, gente. A gente tem que pesquisar. É uma coisa muito complexa, realmente, a Trindade, mas a gente tem que pesquisar para não cair nas garras das doutrinas heréticas. No entanto, o unicismo, uma heresia antiga, continua a desafiar essa compreensão, ensinando que Deus é uma única pessoa que se manifesta de 3 maneiras diferentes, tá vendo? Totalmente ao contrário do que nós queremos. Mas será que essa visão é compatível com a revelação de Deus nas Escrituras? A Trindade é um mistério de amor e unidade. A doutrina da Trindade não é apenas uma questão teológica abstrata. Ela revela a natureza íntima de Deus. Inclusive, tem gente até que diz que nem existe a Trindade. Deus é um em sua essência divina, mas se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas não são modos ou manifestações do mesmo Deus, mas são distintas e igualmente divinas. Lembre-se, missão e processão. O Pai não procede de ninguém, o Filho procede do Pai. O Espírito procede do Pai e do Filho. O Filho tem a sua missão, o Pai teve a sua missão e o Espírito também tem a sua missão. A posição oficial, e aqui eu peguei da própria lição, porque aí é uma posição também da Assembleia de Deus e eu, como assembleano, concordo com o que é falado. O unicismo condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Inclusive, quando fala que cristãos, está falando todas as linhas, católica, protestantes, calvinistas, arminianos, não importa. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Nós não somos contra a pessoa, porque a nossa luta não é carne e sangue, é contra a potestade, principados, reinos e dominadores. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, seriedade, inteligência, sabedoria e etc. Conclusão:
como verdadeiros cristãos, precisamos acreditar na palavra de Deus e no que ela nos revela a respeito do Deus uno e trino. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas não três deuses. São pessoas distintas, mas com a mesma essência. Não concordamos com o unicismo e nem com qualquer heresia que rebaixe qualquer pessoa da Trindade, no sentido também de. A palavra às vezes foge, gente, no sentido de subordinacionismo. Ou seja, o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito é subordinado ao Filho e ao Pai. Nós também somos contra o subordinacionismo. E como eu falei aqui, qualquer pessoa da Trindade, como se não fosse Deus, ou um Deus de segunda categoria. Gente, siga, comente, curta, compartilhe, deixe o sininho ativo, que daqui a pouco tem mais lição. Até a próxima. Haris Cairene, um abraço.